Oi, aqui é a Luísa de novo e agora eu vou falar com vocês, continuar falando com vocês sobre a Guerra Fria como parte da matéria de história. Quando a gente tinha parado no último vídeo, a gente estava falando do contexto geral da Guerra Fria, dos dois grandes blocos e das principais superpotências envolvidas. Então agora a gente vai falar mais especificamente de conflitos e tensões que aconteceram no período. Porque por mais que os Estados Unidos e a União Soviética nunca tenham tido um embate direto, igual eu tinha dito antes, houve muitos conflitos periféricos em outras regiões em que eles participaram e que acabou sendo uma forma de disputa indireta entre essas duas superpotências. Primeiro conflito que eu quero falar com vocês é a Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 1953. A Coreia ela tinha sido ocupada pelo Japão por muito tempo e com as redefinições das fronteiras mundiais, com o fim da Segunda Guerra e etc., ela foi dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, dois países diferentes. Sendo que o Norte ele era controlado, influenciado pela União Soviética e tinha cunho socialista, enquanto o Sul era influenciado pelos Estados Unidos e tinha cunho capitalista. Esses dois países eles eram divididos no paralelo 38, em que existia uma zona desmilitarizada justamente para evitar conflitos entre esses dois países. Mas essa zona acabou não sendo eficiente, tanto que em 1950 a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e foi rumo a Seul, que é a capital da Coreia do Sul, e tomou a cidade. Houve uma grande reação internacional a isso e a ONU considerou essa invasão como um ato de agressão e por causa disso optou em intervir no conflito a favor da Coreia do Sul. Então a ONU enviou grande número de tropas, a grande maioria delas era americana, os Estados Unidos apoiavam claramente a Coreia do Sul, enviou para esse conflito, o que contribuiu bastante para a escalada, né, do conflito. Igual está apresentando aqui, nesse infográfico aqui em cima. No início, em maio de 1950, existia essa divisão entre os dois países. Mas, como vocês podem ver ao longo do tempo, houve esse grande avanço da Coreia do Norte, depois um grande retrocesso e um grande avanço, portanto, da Coreia do Sul, depois um novo avanço da Coreia do Norte e, por último, as forças mais equilibradas acabaram fazendo com que os dois países praticamente voltassem às suas fronteiras originais em 51 e continuou assim, sem grandes mudanças, até o fim da guerra em 1953. Uma coisa interessante de salientar é que o Sul ele era apoiado pelos Estados Unidos e o Norte ele era bastante apoiado pela China. A União Soviética ela enviava armamentos para a Coreia do Norte, mas o apoio mais pronunciado para a Coreia do Norte foi o chinês. E depois desses 3 anos de guerra, depois desses 2 anos praticamente sem grandes redefinições de fronteira, acabou sendo decidido que haveria um armistício, um cessar-fogo, e que as fronteiras seriam retomadas ao paralelo 38 e que a zona desmilitarizada continuaria ali. Então não houve a reunificação da Coreia, que era a intenção da Coreia do Norte com a invasão e que também era um desejo da Coreia do Sul, cada um querendo que seu regime, né, prevalecesse. Então acabou essa continuação da divisão da Coreia. E algo interessante de ressaltar é que houve um armistício, mas nunca existiu um tratado de paz. Nem mesmo hoje não existe um tratado de paz firmado entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E aqui a gente só tem uma imagem que ficou muito emblemática no período, como um símbolo, né, da presença desses grandes armamentos, desses tanques, dessa guerra de grandes proporções na Península Coreana. O segundo conflito que a gente vai falar sobre é a Guerra do Vietnã, que aconteceu entre 1960 e 75, ou seja, 15 anos de duração. E o que tinha acontecido? O Vietnã tinha se tornado independente da França em 1954 e depois disso houve também a divisão do Vietnã, agora no paralelo 17, entre o Vietnã do Norte, influenciado pela União Soviética e de cunho socialista, e o Vietnã do Sul, que era capitalista e influenciado pelos Estados Unidos. Existia um plano de reunificação em que deveria haver eleições para o Vietnã,
mas acabou o Vietnã do Sul decidiu suspender essas reuniões com medo da população acabar indo pelo socialismo, e por causa disso esse plano de reunificação do Vietnã ele fracassou. Então o Vietnã do Norte, com apoio da União Soviética, invadiu o Sul em 1960. E a partir dali essa guerra escalou e teve um grande apoio também dos Estados Unidos ao Vietnã do Sul. Inclusive, os Estados Unidos enviou diversas tropas americanas. Só que as tropas americanas elas encontraram no Vietnã um tipo de guerra para o qual elas não estavam preparadas. Porque os vietnãs do norte eles tinham grupos guerrilheiros chamados de Vietcong que faziam guerras na mata, essas guerras de guerrilha cheias de emboscada. Não eram aquelas guerras mais em campo, igual os Estados Unidos era preparado e estava acostumado, como, por exemplo, foi na Segunda Guerra Mundial. Então, isso fazia com que existisse um grande número de mortes dos soldados americanos, grande derrota e cada vez mais gastos, tanto em armamento quanto em perda de homens americanos mesmo. Isso fez com que tivesse uma grande pressão interna nos Estados Unidos, muitas manifestações contra a guerra do Vietnã. Igual a gente pode ver nessa imagem aqui, que fala, acabem com a loucura da guerra agora. Existia essa pressão muito grande para que os Estados Unidos acabassem com essa guerra, que para os americanos não fazia o menor sentido, mas que estava trazendo muito prejuízo para eles. Então isso fez com que em 1973 os Estados Unidos tivesse retirado completamente as suas tropas do Vietnã. E dessa forma a guerra prosseguiu por mais 2 anos e acabou com a reunificação, mas com a vitória do Norte, o que foi algo muito, digamos, pesado para os Estados Unidos, para a imagem dos Estados Unidos, perder nessa guerra contra o Vietnã. E houve, então, em 1975, essa reunificação que permanece pela forma do socialismo no Vietnã. E a gente tem aquela imagem ali em cima que ficou uma foto muito emblemática do período, que é a imagem de uma criança que foi atacada pelas tropas do Sul com o napalm, que é um agente incendiário e que fez com que ela queimasse o seu corpo. Então ela foi muito difundida como para mostrar as brutalidades dessa guerra. É uma foto muito marcante desse período. Então vamos passar para o próximo. A próxima tensão, digamos, que a gente vai falar sobre foi a crise dos mísseis de 1962. Primeiro é importante falar sobre a Revolução Cubana. Os Estados Unidos, desde a independência de Cuba, ele tinha estado muito presente e influenciava muito a economia e a política cubanos. Mas em 1959 houve uma revolução encabeçada pelo Fidel Castro que quis contestar e diminuir essa influência norte-americana. Por exemplo, ela tomou medidas de um cunho mais socialista, por exemplo, a reforma agrária e a nacionalização de empresas americanas. Pressionado por isso, em reação a esse acontecimento, os Estados Unidos decretaram um embargo econômico à ilha de Cuba, que permaneceu por muitos anos, mesmo com o fim da Guerra Fria. E no ano de 1961, os Estados Unidos decidiu pôr fim ao governo de Fidel Castro e derrubar esse governo para poder retomar sua influência em Cuba. E então houve uma tentativa que foi fracassada, que foi a tentativa de invasão da Baía dos Porcos, que os Estados Unidos tentou invadir Cuba e não teve sucesso nessa investida. E depois dessa situação, o Fidel Castro, o governo de Cuba, se proclamou oficialmente socialista. E isso causou uma grande aproximação desse governo com a União Soviética, o que culminou na União Soviética colocando mísseis de médio e longo alcance na ilha de Cuba, apontados para os Estados Unidos. E a Cuba é muito próxima da Flórida, ali nos Estados Unidos. Então foi algo muito preocupante para os Estados Unidos, quando eles descobriram que a União Soviética tinha mísseis ali em Cuba apontados para o território americano. Então, em outubro de 1962, o presidente dos Estados Unidos, na época, o presidente Kennedy, afirmou que tinham descobertos aqueles mísseis e iniciou um período de grande tensão entre a União Soviética e os Estados Unidos.
talvez o período que mais tenha tido um risco real de acontecer um conflito direto entre essas duas superpotências. Mas depois de dias de negociação, ficou decidido que a União Soviética de Khrushchev, na época, retiraria os armamentos que tinha em Cuba. Em troca, os Estados Unidos retiraria uns armamentos que tinha na Turquia apontados para a União Soviética e prometeria que não invadiria mais a ilha de Cuba. Então aqui a gente tem o Estado de São Paulo, a capa, né, do Estado de São Paulo, falando que Khrushchev retira os foguetes de Cuba depois de uma troca, de uma conversa, né, numa grande negociação entre a União Soviética e os Estados Unidos. E além disso, a gente tem essa charge aqui em cima, que é muito descritiva dessa grande tensão que foi a crise dos mísseis. Porque a gente tem de um lado Kennedy e de outro lado o Nikita Khrushchev fazendo quase que uma queda de braço, ou seja, uma disputa de forças, e os dois sentados em mísseis, representando essa questão dos mísseis tanto na Turquia quanto em Cuba. E essa questão da disputa de forças direta entre os dois, que quase poderia ter culminado no embate direto, mas que acabou com a resolução dessa crise dos mísseis. Então, tendo falado desses principais conflitos do período, vou falar agora da corrida espacial e armamentista. A gente comentou no início da corrida armamentista, que foi um dos motivos para a Guerra Fria ser uma Guerra Fria, né? E o objetivo principal dessas duas corridas era fazer uma propaganda, né? Cada superpotência queria fazer uma propaganda de si mesmo e demonstrar sua superioridade. Porque essas corridas eram basicamente um grande investimento em tecnologias e inovações, tanto no campo das armas, no campo bélico, quanto no campo da exploração do espaço. E isso permitiu grandes desenvolvimentos, permitiu grandes avanços que foram benéficos, sim, para toda a humanidade no campo da ciência. Alguns feitos muito marcantes desse período, no termo da corrida espacial, foi pela União Soviética. A União Soviética enviou o primeiro satélite artificial para a órbita terrestre, que foi esse satélite aqui, o Sputnik. E também a União Soviética foi responsável por enviar o primeiro homem ao espaço, também à órbita terrestre, que foi o Yuri Gagarin. E em compensação, por outro lado, os Estados Unidos acabou saindo, no final das contas, na frente dessa disputa, porque ele conseguiu ser o primeiro, algo que era realmente uma corrida entre os dois, ver quem seria o primeiro a levar astronautas à Lua. E por causa disso, a gente tem aqui a foto, né, dos primeiros astronautas americanos pisando na Lua, por isso que foi tão emblemático cravar a bandeira americana e determinar essa vitória na corrida espacial por parte dos Estados Unidos. E algo importante de ressaltar é que essa corrida ela teve grandes impactos na economia da União Soviética, porque os Estados Unidos, por um lado, estava crescendo muito, tinha uma industrialização cada vez mais avançada, uma grande expansão industrial. Mas, em compensação, a União Soviética passava por grandes crises de abastecimento, principalmente por causa da sua economia planificada, e cada vez mais mergulhava numa grande crise. E esses gastos gigantescos com armas e com inovações espaciais foi algo que foi um dos motivos responsáveis por acabar com a economia soviética. E por isso a gente entra no último tópico para ser discutido aqui, que é justamente a crise da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Para tentar recuperar a posição soviética, que já era muito decadente, lá no fim dos anos 80, no meio dos anos 80, um novo presidente soviético que tinha assumido, o Mikhail Gorbachev, decidiu realizar duas principais reformas na União Soviética. A perestroika, que era a reforma econômica, que era baseada num certo afrouxamento dos princípios do socialismo na União Soviética, porque ele determinou a abertura pequena, né, a abertura ao capital e às empresas estrangeiras, a existência de uma pequena também propriedade privada,
a diminuição dos monopólios do Estado e transformar isso alguns em propriedades privadas, e também a diminuição do orçamento militar, que, como eu tinha dito, era um dos grandes furos na economia soviética. Além disso, houve as reformas políticas, a glasnost. Glasnost significa transparência em russo. E o que essa reforma queria, principalmente, era garantir essa transparência e também diminuir esse caráter autoritário político soviético. Então, a glasnost ela foi responsável pela libertação de presos políticos, por retornar à liberdade de culto e de religião, e também por fim a censura que existia, a censura das artes e dos meios de comunicação que existia na União Soviética. E o Gorbachev ele foi extremamente criticado, inclusive pelo próprio Partido Comunista, tanto que houve uma tentativa de golpe, principalmente liderada pelo Boris Yeltsin, que acabou sendo presidente da Rússia no futuro. Então, houve essa tentativa de golpe que acabou sendo fracassada, porque o Gorbachev foi tirado do poder, ele logo depois retornou, mas ele acabou renunciando. E algo também marcante aí para o fim, para a crise da Guerra Fria, né, do poder soviético na Guerra Fria, foi o fim da cortina de ferro, ou seja, a restauração da união, digamos, né, da unidade europeia, o fim dessa divisão ideológica entre as duas Europas diferentes, e o grande símbolo em 1989, que foi a queda do Muro de Berlim, que dividia Berlim Oriental e Ocidental, que tinha dividido por praticamente 30 anos a capital alemã. E que foi algo muito comemorado e que foi um símbolo do fim da repressão e dessa divisão marcada, desse mundo bipolar marcado durante a Guerra Fria. Então, nesse mesmo ano daquele golpe que eu tinha mencionado sobre o Gorbachev e da consequente renúncia dele, foi o mesmo ano do fim da União Soviética, que ela finalmente ruiu e deu lugar à Comunidade dos Estados Independentes, que é essa imagem, esse símbolo azul aí. E do lado dele a gente tem a figura do Gorbachev, que foi um dos grandes responsáveis, né, pelas reformas do fim da União Soviética. E essa Comunidade dos Estados Independentes, ela abrangia 12 das ex-repúblicas soviéticas. Depois elas foram conquistando sua independência. No fim da Guerra Fria houve diversos outros conflitos e guerras ou então lutas, né, pela independência dos países anteriormente socialistas. Um grande exemplo nos anos 90 também foi a Guerra da Iugoslávia. Então, esse período foi realmente marcado pela grande libertação de diversos povos, mas também pelo fim desse mundo bipolar, que acabou sendo substituído por um mundo multipolar, que é o que a gente tem nessa nova ordem mundial, depois do fim da Guerra Fria, desde os anos 90. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido tudo, que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas qualquer dúvida eu estou à disposição. E muito obrigada!